Olá, gente. Paulo Malveste Correia, mais um vídeo aqui no canal. O tema é coisas que metem medo. Olha, essa é uma pergunta que sempre me fazem. Do que eu tenho medo, né? Eu vou responder no finalzinho, né? Primeiro eu quero elencar algumas coisas que geralmente metem medo das pessoas. Eu vou dizer por que eu não tenho medo delas. Eu tenho respeito. Mas antes disso, fica aqui o convite para você se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, ativar o sininho das notificações. E aí a gente vai seguir, tá bom? Então, gente, uma primeira personagem que eu gostaria de destacar, todas têm a ver com a minha biografia, digamos, né? E com a minha bibliografia também. Geralmente as pessoas perguntam se eu tenho medo da loira do banheiro, por exemplo. Bonita, né, gente? Bom, eu não tenho motivo para ter medo dessa personagem, gente, porque vocês sabem, quem é inscrito aqui no canal já viu outros vídeos, tem um vídeo sobre a loira do banheiro, mais de um vídeo até, e sabe que a loira do banheiro só ataca se ela foi evocada. E eu não sou bobo nem nada de entrar no banheiro de uma escola e desafiar a loira do banheiro, né? Portanto, eu não tenho motivo algum para ter medo da loira do banheiro. Outra personagem que geralmente as pessoas perguntam a respeito e se eu tenho medo é essa daqui, ó, a cobra grande. Eu não tenho motivo para ter medo da cobra grande porque, primeiro, eu não ando assim à noite, né, pelos rios numa canoa ou numa embarcação qualquer, de tal forma que dificilmente eu vou ter um encontro com esta famosa personagem do nosso lendário. Mas, reitero, embora não tema, eu respeito todos esses personagens, gente. Tá? Isso já é um motivo para eu não ficar com medo, né? Respeitar é importante, né? As pessoas perguntam também se eu tenho medo de mulher fantasma, né? De noiva fantasma, coisa do tipo. Como essa bonitinha que está aí. Olha, geralmente o encontro com esse tipo de personagem acontece à noite. Como eu não sou de transitar por aí de bobeira à noite, sou muito caseiro, gente. A visagem para falar comigo vai ter que vir aqui na minha casa ou lá na minha outra casa, no meu colégio, né, no Augusto Meira. Bom, então não tenho assim receios de ser atacado por uma mulher fantasma, tá? Um personagem que também as pessoas costumam perguntar a respeito, né, se tem medo, se não tem medo, é o Curupira. Esse Curupira aí do desenho está bem simpático, né, gente? Mas ele pode não ser nada simpático, dependendo da postura que você assuma dentro da mata. Eu não costumo entrar na mata. E às vezes em que eu entrei, eu tomei um procedimento muito recomendável. Eu pedi licença, porque todo lugar tem o seu dono, o seu protetor. E no caso das matas, o protetor é o Curupira. Então é de bom tom que você peça licença ao entrar, né? Então, eu respeito muito, não tenho motivo para tanto. Um outro personagem que também tem o mesmo perfil de protetor da natureza é esse camarada aqui, o Mapinguari. Essas ilustrações são todas do Maciste Costa, depois eu vou comentar, tá, gente? Pô, o Mapinguari também é um protetor da natureza, ele não é tão, digamos, afável como o Curupira pode ser em alguns casos, de tal forma que o melhor é você evitar entrar à noite, sobretudo para fazer mal à natureza, tá bom? Porque senão, você já sabe. O mesmo acontece em relação a esse personagem outro aqui, que é o Anhanga, ou Anhangá. Se eu tenho medo dele? Não, não tenho medo, porque a mesma coisa, eu não ando nas matas e também se entrar, não vou entrar para fazer o mal, para maltratar, por exemplo, animaizinhos com cria. E aí o Anhanga, que na nossa mitologia se corporificou em vários animais, é um protetor da natureza, mas ele se metamorfoseia sobretudo nesse animal que apareceu aí, um veado branco de olhos vermelhos. Tá? E aí ele mundia os caçadores, sobretudo, né? Então, assim, e da Matinta Pereira? Eu tenho medo dela? Olha essa Matinta aí, né?
Gente, da Matinta Pereira não tenho medo. Eu nunca ouvi o assovio da Matinta Pereira. Não, também não tenho vontade de ouvir. Respeito muito. Se eu estiver fazendo o meu caminho e ela estiver fazendo dela, cada um na sua, ninguém incomoda ninguém, eu ainda a cumprimento. Boa noite, dona Matinta. Siga o seu fado que eu vou seguir o meu caminho aqui. Boa noite e vamos que vamos. Tá bom? Então não praguejar a Matinta, gente, não desafiar, sobretudo não duvidar dela, porque aí você sabe que pode levar uma surra daquelas, né? Do que eu tenho medo? Deixa eu falar dos desenhos, né, gente? Esses desenhos todos são ilustrações que o meu amigo Maciste Costa fez para os meus livros, né? Então, por exemplo, a Matinta Pereira aparece nesse livrinho aqui, ó, Narradores do Guamá. Ela aparece cortada, né? Aproveitou para destacar a face dela, né? Na capa do livro. Então, Narradores do Guamá é um livro que é uma antologia de contos coletados pelos meus alunos do projeto Encantados, tá bom? Então, a Matinta Pereira aparece nesse livro. A Cobra Grande é aqui a capa desse meu outro livro, Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, que é o primeiro livro da coleção Lendas Amazônicas. Assim como o Mapinguari, o Anhanga, ou Anhangá, né? E o Curupira. O Curupira não, mas o Anhanga e o Mapinguari são desse livro aqui, ó. Estão inclusive na capa. Na capa onde também há um Curupira. Mas o Curupira que eu mostrei saiu de um outro, olha. Isso aqui é Anhanga, Curupira e Mapinguari, Protetores da Natureza, o segundo livro dessa coleção. Tá? Todos sites da editora Pacatatu. E aí, o desenho do Curupira eu tirei desse outro livro, Histórias de Curupira, que já faz um par com outro livro sobre Cobra Grande, que é esse aqui, Histórias de Cobra Grande. Aqueles outros lá tem análises. Esses daqui são só as histórias e os desenhos, as ilustrações, tá? Como é que eu vou ter medo desses personagens, gente? Eles me marcaram a minha, como eu disse anteriormente, a minha biografia, a minha bibliografia, né? São personagens a respeito dos quais eu escrevo. Já o desenho da Mulher Fantasma, da Noiva Fantasma, saiu da capa desse livro aqui, gente. 7 Histórias de Mulher Fantasma. Esse é o único que não é editado pela Pacatatu, é da Amo Editora, e em breve estará disponível no site para aquisição, assim como também a versão em audiobook, que foi gravada por mim e pela minha amiga Keila Luz. As vozes femininas foram feitas pela Keila, tá? Em breve, gente, vocês vão poder. Foi um livro que eu lancei ano passado, mas ainda está em processo de produção no que diz respeito a essa complementação, que é o audiobook. Um livro lindo demais. Amo a editora. Tá? E A Loira do Banheiro, evidentemente, saiu do meu livro A Loira do Banheiro, que é um dos mais famosos, se não o mais famoso que eu já publiquei. Eita, até caiu aqui. Vem cá, Lourinha. Tá? No livro ela aparece em preto e branco, mas aqui eu mostrei para vocês a versão colorida, que o Maciste me entregou, versão PB, né, preto e branco, e a versão em cores, tá? Então, gente, esses são os personagens, eu não tenho medo desses personagens, eu os respeito muito e digo para vocês mais, eu os admiro como representantes da nossa cultura, do nosso folclore. E aí vocês vão perguntar do que eu tenho medo mesmo, né? Eu tenho medo de um monte de coisa, gente. Por exemplo, como todo mundo tem medo de acontecer, assim, de que aconteça alguma coisa com a sua família, com um familiar seu ou com você mesmo. Mas eu tenho medo também, gente, de coisas mais simplórias, né, que fazem o meu cotidiano, que fazem assim a minha rotina. Por exemplo, eu tenho medo de ficar impossibilitado de ler, né? Esse é mais um desenho do Maciste, é um desenho que ele fez para eu colocar num outro trabalho que ainda está inédito, a respeito de leitura, a respeito de práticas de leitura. Meu amigo é muito talentoso, gente. Um abraço, mano. Valeu, valeu. Isso aqui é parceria que tem dado muito certo. Maciste Costa, gente. Acompanhe lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, vocês vão ver trabalhos maravilhosos dele. Então, por que eu tenho medo de ficar impossibilitado de ler, gente? Porque ler é o combustível para a prática da escrita que eu adoro, né? Então, leio mais, escrevo mais, são coisas indissociáveis.
E aí o resultado são coisas como essas que vocês viram, né? Os nossos livros, meu, do Maciste, né? As ilustrações são todas dele, inclusive o livro da Ama Editora, tá? Gente, como vocês já perceberam, eu vivo cultura, respiro cultura, literatura, e nesses tempos tão sombrios que nós vivenciamos, ainda não saímos deles, cada vez mais a cultura tem sido deixada num segundo plano, num terceiro plano, deixada de lado. E isso não é bom para o nosso aperfeiçoamento como sociedade, o aperfeiçoamento como ser humano. E eu tenho visto muita gente, mas muita gente, abrir a boca para se dizer gente de bem, um bom cidadão, um homem bom. E, gente, eu que sou mau, inclusive começa pelo meu nome, né? Maués, tenho medo desse homem bom, desse homem de bem. E para expressar esse medo e também um repúdio, é mais repúdio mesmo, né? Eu gostaria de ler um poema para fechar este vídeo. Um poema que está neste livro aqui. Esse aqui é um dos volumes das obras completas do João de Jesus Paz Loureiro, das Obras Reunidas, e está no livro especificamente Altar em Chamas. O nome do poema é Um Homem que se diz bom. Tem um subtítulo, Poema didático. Então, se é didático, a intenção é, de certa forma, facilitar um aprendizado, e eu tenho certeza que as senhoras e os senhores irão aprender. Tá? Aquele homem diz que eu sou mau e que ele é bom. Aquele homem, quando diz que eu sou mau e que ele é bom, fica de olhos como sós de sangue. A sua boca treme, a baba escorre, a veia do pescoço incha e pulsa, e ele arfa, e ele turge e ele rosna. Aquele homem, como fica desumano quando diz que eu sou mau e que ele é bom. Este é o poema didático. Dizer que é bom da boca para fora é muito fácil. E a gente tem acompanhado aí tanta gente boa, né? Até gente que se diz patriota. Quando puxa a ficha corrida do camarada, Deus do céu, quanta bondade, né? É estelionato, é assassinato, é tráfico de drogas, é isso, é violência contra a mulher, pai do céu. Então, gente, apesar de lidar com esses personagens do nosso imaginário, do sobrenatural, é por isso as pessoas perguntam bastante do que eu tenho medo. Eu tenho medo mesmo de ter que lidar com essas pessoas, com os homens bons. Eu, que sou mal de nascença. Maués. Esse era o recadinho, gente. Eu acho que essa é uma forma da gente resistir e combater a ignorância, usando a arte, usando da ironia, usando de erudição até, claro, com muita classe, né? Para a gente também não ficar louco, né? A gente tem que dizer, tem que denunciar mesmo. E eu faço isso de um modo mais singular, a partir do meu trabalho. E qual é o meu trabalho? Eu sou professor e, antes de mais nada, eu sou leitor. E, por tabela, acabei virando escritor, gente. Então eu aproveito tudo isso para poder botar para fora as coisas que me angustiam, assim como botar para fora as coisas que me deixam pleno como ser humano. Daí a produção dos meus livros, tá bom? Muito grato pela sua atenção, forte e fraterno abraço para todo mundo que, como eu, também é mal nessa vida. E não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, comentário e ficar à vontade para compartilhar este e os demais vídeos e conhecer mais vídeos do canal, tá bom? Muito, mas muito agradecido e a gente se vê nas outras oportunidades. Tchau, tchau.